mas também permite que operadores fora do sistema se aproveitem dessas plataformas para fins destrutivos e muitas vezes violentos. Conflitos irrompem nas diferentes regiões do mundo e ameaças transnacionais, como tráfico de drogas, epidemias, terrorismo, guerra cibernética, crime organizado, surtos migratórios e catástrofes ambientais e climáticas estão ao nosso redor. Eduardo Eugênio, presidente da Firjan, a quem agradeço demais o convite para esse encontro. Joaquim Falcão, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores. Nas nossas escolas militares, esse horário para fazer algum tipo de palestra é um horário muito perigoso, né? Após o almoço, né? Normalmente dá um pouco de sono, então eu vou tentar aqui não cansá-los, né? E buscar ser o mais objetivo, de forma a que consiga transmitir aquilo que o nosso governo vem buscando fazer para solucionar esses dois graves problemas estruturais do nosso país, que são a questão fiscal, a questão da nossa produtividade, sem falar nos outros eixos aí da saúde, educação, segurança pública, etc. e tal. É inspirador conhecer um ambiente inteiramente dedicado à educação, ao futuro, ao desenvolvimento e à inovação. Felicito a Firjan pela construção desta casa e por procurar apoiar os empresários e os trabalhadores que enfrentam diariamente o desafio de sobreviver e prosperar neste mundo em permanente transformação. Não existem mais mares tranquilos. O Brasil precisa mudar para conquistar o seu lugar em ambiente global cada vez mais complexo, instável e competitivo. Temos diante de nós o duplo desafio de superar as severas debilidades da gestão econômica do país, ao mesmo tempo em que precisamos nos adaptar à nova realidade da estrutura produtiva global que afeta e condiciona o desenvolvimento futuro da indústria nacional. Os empresários brasileiros convivem hoje com um ambiente econômico arruinado por políticas equivocadas, que somente nos legaram crise fiscal, desemprego elevado e produtividade estagnada, além de um ambiente de negócios burocrático, defasado e pouco competitivo. É lamentável que sequer nos surpreenda saber que, ao longo de uma década, entre 2008 e 2017, perdemos cerca de 145 mil postos de trabalho na indústria e que a média de salário dos trabalhadores do setor caiu de 3,7 para 3,2 salário mínimos, conforme divulgou no início deste mês o IBGE. A persistência do crescimento global relativamente lento compromete o potencial do comércio exterior e dos fluxos de investimentos. É importante destacar que o nosso fluxo de comércio é muito pequeno. Nós detemos apenas 1,2% do comércio mundial. Pouquíssimo para um país do porte e da capacidade do nosso. A crise na Argentina tem gerado reflexos nas exportações brasileiras de manufaturados, comprimindo ainda mais os resultados da indústria de transformação. Precisamos, com urgência, retirar o peso da ineficiência das costas de quem investe, emprega e produz. Somente assim, a competência e a dedicação dos empreendedores e trabalhadores serão devidamente recompensadas por esse mercado cada vez mais integrado e competitivo. O presidente Bolsonaro está comprometido decisivamente com essas mudanças. O governo vem implementando uma agenda econômica abrangente e ousada que tem conquistado crescente apoio junto à sociedade e ao Congresso. Sabemos que o caminho é longo. Nossa missão somente será finalizada quando o presidente Jair Bolsonaro e eu concluirmos nosso mandato em 31 de dezembro de 2022. Estou seguro que,
Neste momento, teremos dado passos decisivos no sentido do que considero o destino manifesto de nosso país, o de tornar-se a maior, mais vibrante e mais próspera democracia liberal do Hemisfério Sul. A economia brasileira não está em sintonia com seu tempo e as instituições públicas também estão distantes dos legítimos anseios de nossa população. Não podemos continuar a ignorar que o cenário internacional foi profundamente transformado pelas reformas econômicas adotadas nos anos 70 e 80. O triunfo das ideias liberais, combinado com uma revolução tecnológica sem precedentes, resultou em um ambiente internacional mais integrado e eficiente, mas também mais volátil, inseguro e competitivo. Todas as nações, mesmo as mais desenvolvidas, vivem em permanente estado de alerta. A velocidade de processamento e disseminação de informações facilita a obtenção do conhecimento, mas também permite que operadores fora do sistema se aproveitem dessas plataformas para fins destrutivos e muitas vezes violentos. Conflitos irrompem nas diferentes regiões do mundo e ameaças transnacionais, como o tráfico de drogas, epidemias, terrorismo, guerra cibernética, crime organizado, surtos migratórios e catástrofes ambientais e climáticas estão ao nosso redor. Não existem fronteiras para a sociedade da informação. A chamada globalização nos trouxe eficiência, conhecimento e conforto, mas permitiu também que o ódio, a intolerância e a violência se disseminem mais rapidamente por nossas sociedades. Esses fluxos são mais rápidos que a capacidade de nossas instituições para dar-lhes respostas. Mesmo a governança da economia internacional encontra-se em xeque diante da escalada do contencioso econômico-comercial entre Estados Unidos e China, além do avanço do protecionismo em diversos países. A América Latina tem sido profundamente afetada pelas transformações em curso, mas nossos países ainda não conquistaram seu lugar no tabuleiro geopolítico da globalização. Permanecemos um condomínio de países periféricos, com sistemas políticos frágeis e economias que dependem da exportação de produtos primários de baixo valor agregado. Enfrentamos uma acentuada defasagem científico-tecnológica, mas precisamos superar também a defasagem ideológica que persiste na região. Ainda não nos libertamos do ideário obsoleto e dos sentimentos herdados do período colonial. Felizmente, tem gente aqui que ainda está no Manifesto Comunista de 1848. Essas vulnerabilidades econômicas, políticas e culturais acentuam nossa exposição às ameaças e às crises globais do século XXI e criam condições favoráveis para a criminalidade transnacional, sobretudo do narcotráfico, para ações da inteligência diversa, para atividades irregulares de ONGs e empresas transnacionais e decisões de organizações multilaterais que ferem nossa soberania. Governos anteriores da região enveredaram por um projeto que se mostrou anacrônico e inadequado para dar resposta aos anseios de suas populações e aos desafios do mundo contemporâneo. Em muitos casos, esse caminho levou somente à destruição de sistemas produtivos, debilitamento de instituições públicas e ao sofrimento das populações. No caso brasileiro, os nossos governantes procuraram utilizar a máquina do Estado para resolver todos os problemas e, ao mesmo tempo, tomar de assalto as riquezas advindas do crescimento econômico e da valorização das commodities. Essa dinâmica perversa afundou o país em uma das mais profundas crises políticas, econômicas e psicossociais de sua história. Fomos todos prejudicados pela incompetência dos políticos, pela complacência de gestores públicos e pelo câncer da corrupção. A onda que se seguiu elegeu o presidente Bolsonaro
e foi um misto de indignação e um vigoroso movimento de resgate do país e de nosso orgulho como nação. Por isso, nosso compromisso primordial é o de restabelecer a confiança no país e em suas instituições e retomar o caminho do desenvolvimento econômico e social. Nosso governo começou por abandonar os vícios que contaminaram a política brasileira nos últimos anos. Demos início a uma verdadeira reforma da administração pública. Reduzimos o número de ministérios. Abandonamos antigas práticas fisiológicas e do toma lá da cá para as nomeações no governo federal. Cortamos mais de 20 mil cargos comissionados em diferentes instâncias do governo, reduzindo a margem para nomeações políticas sem qualquer qualificação técnica. Ainda durante o primeiro trimestre de nosso governo, foram enviados ao Congresso Nacional pacotes legislativos, cuja aprovação será determinante para nosso futuro. Nossa prioridade é aprovar a reforma da Previdência, assim como o pacote anticrime e anticorrupção, ambos necessários e urgentes para o país. No campo econômico, 2 problemas estruturais minam nosso potencial de desenvolvimento: o baixo crescimento e a deterioração das contas públicas. Eles resultam de décadas de má gestão e negligência com as reformas difíceis, mas necessárias. O projeto da nova Previdência representa o primeiro e crucial passo rumo à sustentabilidade das finanças públicas, graças a seu potencial para reduzir as incertezas dos investidores sobre o quadro macroeconômico futuro. Como tenho dito em outros fóruns, a Previdência hoje se assemelha a uma pirâmide financeira, como aquelas que ficaram famosas no passado e enganaram tantas pessoas honestas. É um esquema insustentável. Sem uma reforma, estaremos rompendo o pacto geracional. Nossos filhos e netos precisarão trabalhar até a morte, sem perspectiva de usufruírem de pensão ou aposentadoria. A proposta submetida ao Congresso possui um texto balanceado e progressivo, que cortará privilégios, reduzirá desigualdades e oferecerá um futuro melhor. Ainda assim, obter a maioria parlamentar não tem sido simples. A fragmentação partidária no Brasil atingiu patamares disfuncionais, com mais de 30 partidos representados no parlamento. A proposta de reforma foi entregue pessoalmente pelo presidente Bolsonaro aos presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, senador Davi Alcolumbre, ainda em fevereiro. O mais importante passo deu-se recentemente com a apresentação do parecer da Comissão Especial na última quinta-feira. Não pouparemos esforços para mobilizar o apoio necessário para a aprovação da reforma e para a sustentabilidade do orçamento público. Será preciso também reverter o aumento significativo dos gastos primários, especialmente aqueles compulsórios, e as decisões equivocadas tomadas anteriormente em relação a esse tema. Atualmente, cerca de 96% do orçamento da União é carimbado, ou seja, são recursos vinculados legalmente a despesas pré-estabelecidas. O novo regime fiscal colocou que a despesa de um ano deve ser igual à do ano anterior, corrigida pela inflação. No entanto, no mundo real, por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. É a teoria da pizza, né? O orçamento é uma pizza com várias fatias. Se uma fatia aumenta mais do que as outras, elas terão que ser comprimidas e, com isso, faltam os recursos tão necessários para outras áreas. Portanto, para cumprir a meta, o governo precisa cortar gastos com custeio e investimento, e faltam recursos para educação, saúde, defesa e saneamento. Na trajetória atual, se nada for feito, em 2022, as despesas obrigatórias serão maiores que o orçamento da União. Por isso, para além da reforma previdenciária, a estabilização da dívida pública será alcançada com o congelamento de salários no setor público,
a redução de subsídios fiscais e a desvinculação das despesas da União. A elevação da produtividade, por sua vez, tem sido promovida por meio de um amplo conjunto de medidas que reduzem ineficiências alocativas e diminuem os custos no setor produtivo. Entre as principais medidas que vêm sendo trabalhadas, encontram-se a reforma tributária, a abertura comercial, o aperfeiçoamento do mercado financeiro e de capitais, os programas de concessão e privatização na área de infraestrutura, o combate à corrupção e aos desperdícios no setor público, a eliminação de isenções e subsídios ineficientes, além da reforma do sistema educacional. O presidente Bolsonaro sancionou, ao final de abril, a lei que cria a empresa simples de crédito para facilitar o acesso e baratear o custo de financiamento aos pequenos negócios, que representam cerca de 99% das empresas brasileiras, responsáveis por 27,5% do PIB e 55% do total de postos com carteira assinada, segundo o SEBRAE. Importantes resultados estão sendo alcançados também pelo Programa de Concessões no setor de infraestrutura, conduzido pelo ministro Tarcísio Freitas. O programa inclui estradas, terminais portuários, ferrovias, linhas de transmissão, saneamento, entre outros. Ele tem contribuído para atrair investimentos, aliviar as contas públicas e melhorar o ambiente de negócio do Brasil. Na primeira quinzena de abril deste ano, realizei visita a Washington, onde mantive encontro com o vice-presidente Mike Pence e outras autoridades americanas. Ao final do mês de maio, chefiei a delegação brasileira para a reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, a COSBAN, principal mecanismo bilateral entre o Brasil e a China, e tive a oportunidade de ser recebido pelo presidente Xi Jinping. Em Washington e em Pequim, reuni-me com empresários, políticos e formadores de opinião. Regressei convencido de que importantes atores externos estão com os olhos voltados para a agenda econômica brasileira, com ênfase para a pauta de reformas, o comércio exterior e o Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. Minha passagem em Washington, menos de 2 semanas depois do presidente Bolsonaro, me permitiu verificar o elevado perfil que alcançamos na interlocução bilateral com os norte-americanos, o apoio para ingresso na OCDE e a perspectiva do adensamento do relacionamento econômico e da cooperação nos mais diversos setores demonstram a centralidade da parceria com os Estados Unidos e sua importância para o nosso desenvolvimento econômico. Por sua vez, a China não deve ser vista somente como destino fácil para exportação de commodities ou como vendedor de produtos manufaturados baratos. Cada vez mais, esse colosso asiático amplia e diversifica sua presença política e econômica no exterior, apresentando como um grande protagonista no concerto das nações. Desde 2009, a potência asiática ocupa a primeira posição entre nossos parceiros comerciais. A corrente de comércio bilateral alcançou no ano passado praticamente 100 bilhões de dólares, o maior fluxo comercial da história do Brasil com qualquer país. O superávit brasileiro também foi recorde no ano passado, pois alcançamos o patamar de 29,5 bilhões de dólares. Mas, para além do comércio, é preciso reconhecer que o mapa global da produção, dos investimentos, das finanças e do conhecimento tecnológico tem sido transformado com a ascensão chinesa e dos demais mercados asiáticos. Ao mesmo tempo que elevou a demandas pelas commodities produzidas pelo Brasil, o crescimento chinês acirrou a competição em diversos setores industriais, com amplos efeitos para a competitividade da nossa estrutura produtiva. A concentração das exportações brasileiras em produtos de baixo valor agregado é um desafio persistente que temos que enfrentar com pragmatismo, flexibilidade e visão estratégica. Os investimentos chineses no Brasil são crescentes, sobretudo em setores ligados à infraestrutura e energia. Estão abertas oportunidades para parcerias
é um setor que guarda particular importância para a trajetória de longo prazo do crescimento econômico nacional. Com o ajuste das contas públicas, que vem sendo buscado pelo governo, a demanda externa cumprirá importante papel para o crescimento da nossa economia. A China continuará a crescer acima da média mundial, talvez entre meia dúzia e 7%. A guinada da economia chinesa, no sentido da promoção do consumo interno, do fomento ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao setor de serviços e do financiamento de infraestrutura no exterior, são exemplos de tendências que abrem promissoras oportunidades no âmbito bilateral. Em resumo, com a China estamos trabalhando para ampliar e diversificar as exportações brasileiras, com maior valor agregado, aumentar o volume e redirecionar os investimentos chineses para áreas de interesse do Brasil e para aprofundar a cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Senhoras e senhores, a recuperação da economia é prioritária e urgente. Como afirmou o presidente Bolsonaro na última semana na Fiesp, vocês devem apontar a direção que devemos seguir, não o contrário. Nossa obrigação é não atrapalhá-los. Estamos comprometidos em recolocar o Brasil no caminho do crescimento econômico. Esse objetivo somente poderá ser cumprido com a revitalização do setor produtivo, de maneira alinhada às tendências do mercado mundial e com maior integração às cadeias globais de agregação de valor. A visão de futuro e o compromisso do empresariado com o destino do Brasil são mais necessários do que nunca. A Casa Firjan chega em muito boa hora. Este monumento reforça a minha confiança no empenho e na competência de cada uma das senhoras e dos senhores para nos ajudar a trazer nosso país para o século XXI. Não podemos ser depressivos. O Brasil é maior que tudo. Nossa gente é uma gente capacitada, é uma gente disposta, e o conjunto desses fatores que constituem essa grande nação vai nos fazer superar esse difícil momento da quadra da nossa história. Portanto, a grande palavra que eu quero trazer aqui às senhoras e senhores é o otimismo. O otimismo de que nós vamos cumprir o que estamos prometendo. O otimismo em torno da figura do nosso presidente. Nosso presidente é estadista. Ele não está preocupado com as próximas eleições. Ele está preocupado com as próximas gerações. E ele tem a ideia muito clara de que governar é preparar o futuro. Essa é a nossa grande tarefa, para que, em 1º de janeiro de 2023, quando passarmos o bastão, as bases para o progresso do país estejam assentadas e nós tenhamos convicção maior do que nunca de que o destino manifesto de sermos a grande democracia do mundo ocidental será cumprido. Muito obrigado.